Fala galera, estamos de volta aqui na Sela Vista hoje para falar sobre um dos maiores filmes do cinema nacional, um dos maiores filmes já feitos nesta terra aqui. Eu adoro esse filme, Cidade de Deus. Hoje você vai saber quais são os hollywoodianos que já se declararam fãs do Cidade de Deus, por que ele é até hoje reconhecido pela academia como um dos filmes mais injustiçados da história do Oscar e quantos protagonistas ganharam para fazer esse filme. Isso provavelmente vai surpreender vocês. Então fica aí para 10 coisas que você não sabia sobre o Cidade de Deus. Até que os caras se tocaram com sangue de gesto, meu irmão. A imensa maioria dos atores que aparecem ali na Cidade de Deus não eram atores, né? Eles eram amadores, enfim, muitos deles nunca tinham nem feito teatro. Eles foram recrutados mesmo ali na Cidade de Deus, em outras comunidades do Rio. Inclusive o Leandro Firmino, que é um dos principais, né? Que é o faz o Zé Pequeno. Ele disse que ele nunca tinha pensado em ser ator, né? Nunca nem tinha passado pela cabeça dele ser ator. Ele foi pro teste por causa de insistência de um amigo que ficou lá, não, Leandro, pô, vai lá. O pessoal tá fazendo uma seleção aí, não precisa ser ator, etc. Ele acabou indo e ficou com o papel e fez muito sucesso, né? Acabou mostrando bastante talento lá. O Leandro Firmino e o Alexandre Rodrigues, né? O Zé Pequeno e o Buscapé do filme, eles tinham duas propostas para serem pagos pelo filme. A primeira era a seguinte: vocês ganham 10 mil reais cada um. 10 mil reais antes do filme sair, tá aqui, tá na mão de vocês, em cash, limpinho. 10 mil reais é o cachê. A outra proposta era, vocês esperam o filme sair, vocês não vão ganhar nada até lá, mas vocês vão ter uma porcentagem da bilheteria do filme. Aí aquela história, né? O cara não é ator, o cara tem que ralar pra caramba, ganhando salário de miséria pra tentar chegar nesses 10 mil reais. Chega um produtor lá e fala, ó, você pode pegar 10 mil reais agora pra fazer um filme, pra aparecer no cinema, sendo que o cara nem é ator. Você vai lá que é pra você ver o cachê e tal. Aí eu falei assim, pra ver o cachê, então tá. Meu, assim, normal. Cheguei aqui. A mulher fala, pô, tem gato tanto. O quê? O que ele pediu? Os 10 mil reais. Não deu outra, eles pegaram os 10 mil reais. Os dois resolveram pegar os 10 mil reais. O que eles não sabiam é que esse filme ia se tornar o fenômeno que se tornou, né? Não sabiam que esse filme ia fazer o sucesso, que esse filme ia ser tão conhecido lá fora, inclusive. Então, se eles tivessem, eu fiz as contas aqui, se eles tivessem aceitado 1% da bilheteria, que já não é um bom acordo, viu? 1% da bilheteria, eles teriam ganhado cada um 300 mil reais. Perdemos tudo. Sem contar DVD, sem contar exibição de TV, eles teriam ganhado 300 mil reais. O Cidade de Deus é o filme brasileiro mais conhecido lá fora, mas de longe, assim, viu? Nem que ele é um pouco mais conhecido dos outros, ele é o filme mais conhecido de longe, assim. Eu sou Dadinho, agora meu nome é Zé Pequeno, impar. Zé Pequeno, então Du bist völlig durchsaftet. A parte técnica dele, que é realmente um absurdo, né? Impressionante, ela é estudada em algumas universidades lá de fora. Ele foi eleito pela Empire Magazine um dos filmes mais importantes. Ele foi eleito o filme do ano naquele ano pela Empire Magazine. Ele também entrou no livro 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer, do Steven Schneider. Então ele é realmente um filme, talvez ele seja mais conceituado lá fora até do que aqui no Brasil. Entre as celebridades internacionais que já falaram que são fãs do Cidade de Deus estão Will Smith, que a Alice Braga inclusive disse que lá nos intervalos do Eu Sou a Lenda ele só queria falar disso com ela, ele só queria ficar perguntando como é que foi fazer a Cidade de Deus, etc. Inclusive ela foi contratada para o filme muito por causa disso. Michael B. Jordan, que faz o Killmonger, né, que faz o Creed, o Ryan Coogler, que é o diretor do Pantera Negra. Inclusive, o Michael B. Jordan disse que o Ryan Coogler vendeu o projeto para ele, dizendo que ele queria que as crianças, aquelas crianças do Cidade de Deus, se vissem em tela, que elas vissem que elas poderiam ser heróis também, que elas poderiam ser protagonistas de uma história. E isso é muito forte, né? Isso é muito legal do Pantera Negra, como eles trabalham isso, né? E além disso, tem um tal de Martin Scorsese aí, um dos maiores monstros da história do cinema, que não só é fã da Cidade de Deus, como ele já defendeu Cidade de Deus, inclusive. Alguém foi falar pra ele lá que Cidade de Deus era violento demais. Ele declarou que não, que a violência da Cidade de Deus, ela não é gratuita, que ela serve para a narrativa do filme, que ela ajuda a contar a história do filme, que ela é uma violência da realidade daquele filme. Então imagina você fazer um filme que é defendido pelo Sr. Martin Scorsese. Isso é que é zerar a vida, né? Eu vou continuar aqui falando sobre a Cidade de Deus, falando as curiosidades sobre a Cidade de Deus, mas se você está gostando desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. Tem vídeo aqui toda semana e se você já está inscrito, não esqueça de apertar o sininho aí para receber as notificações toda semana. Vamos falar sobre algumas cenas
cenas improvisadas do Cidade de Deus, tem aquela cena que o Buscapé fala que ele nunca tomou um banho com chuveiro elétrico. O chuveiro é quente aqui, né, e tal. Aquilo foi uma conversa que o Alexandre, né, o intérprete do Buscapé, teve durante os intervalos. Ele falou sobre uma realidade dele. Ele falou que ele realmente nunca tinha tido um chuveiro elétrico na casa dele, né? Ele esquentava água ali e tal. E aí resolveram colocar isso como uma fala do Buscapé dentro do filme. Outra cena que foi improvisada é aquela que o moleque perde o chinelo no final do filme. Sabe aquela cena que os moleques do Caixa Baixa estão indo embora ali no final, aí vem um outro moleque atrás deles e ele perde o chinelo, ele volta pra buscar, e eu jurava que aquela cena foi planejada, porque ela é muito legal, ela fecha muito bem o filme ali. Mas só que ela não foi planejada, e o Fernando Meirelles gostou muito dela porque ela dava destaque ali pra eles, ela dava destaque pro fato deles serem crianças mesmo, né? Então ele deixou continuar rodando e depois colocou no final do filme. Outra cena que também foi meio improvisada, assim, aquela do motel, porque ela se passou realmente num motel. Os caras fizeram a filmagem no motel, só que ele estava funcionando, ele não parou de funcionar para eles fazerem a cena. E depois das filmagens, alguns clientes foram lá e falaram com o gerente: pô, teve tiro aqui, a gente pensou ter ouvido tiro, tal, mas era por causa das filmagens. O Cidade de Deus não foi filmado na Cidade de Deus. Os caras acharam a Cidade de Deus muito perigosa na época. Eles acharam que era um lugar talvez o mais perigoso que eles poderiam se meter ali para gravar. Eles acabaram procurando outros lugares mais tranquilos ali no Rio de Janeiro para eles poderem gravar. A Fátima Toledo, que é uma preparadora de elenco muito conhecida aí de cinema nacional, né, já trabalhou em Tropa de Elite também, ela fez um trabalho diferente ali para fazer o Dadinho ter raiva do Marreco. Ela pegou os atores, ela fez o ator lá que fazia o Marreco fazer bullying com o Douglas Silva, que fazia o Dadinho, durante 15 dias. Então o ator ficou lá enchendo o saco dele, fazia bullying, provocava, etc, etc. Até que quando chegou aquela cena que o Marreco tem que dar um tapa no Dadinho, dizem que o Douglas Silva ficou puto da vida. E aí, Dadinho? Porra, cara, você que tinha morrido lá no hotel, cara. Tá numa boa aí, né? Cheio de dinheiro, qual é? Não tem não, Belém. Qual foi, cara? A grana é nossa? Tomar no teu cu, rapaz, me dá esse dinheiro pra cá. Que o moleque começou a chorar, começou a ficar com raiva, que ele queria ir embora do filme, ele queria pegar o Marreco ali, e foi ali que eles conseguiram realmente ver que o trabalho deu certo, né? Depois ficou muito fácil filmar e mostrar que o Dadinho tinha raiva do Marreco. Lá nos Estados Unidos eles resolveram mudar o nome do Mané Galinha, né, para não dar uma conotação covarde. Se eles tivessem colocado ali Chicken, alguma coisa Chicken, ia dar uma conotação covarde. Então eles mudaram o nome do personagem para Knockout Ned, que daria uma conotação um pouco mais imponente ali pro personagem do Seu Jorge. E vamos, para começar a fechar o vídeo, vamos entrar na história do Oscar, a treta que deu no Oscar que o Cidade de Deus participou. O negócio é o seguinte: lá em 2002, Brasil feliz, campeão da Copa do Mundo, surgiu o filme que talvez fosse o filme que fosse dar o primeiro Oscar pro Brasil também. E aí, em dezembro, o Brasil indicou Cidade de Deus como seu representante pro Oscar, a academia aceitou, mas só que lá a galera que analisa os filmes estrangeiros, o comitê de filme estrangeiro, ele é considerado a ala mais conservadora do Oscar. Pelo menos até aquela época era a ala mais conservadora do Oscar. É um pessoal que gosta de um filme com uma estrutura um pouco mais quadradinha, que não gosta de sexo, não gosta de violência, enfim. Então os filmes internacionais meio que tinham que ser mais limpinhos para eles, digamos assim. E aí fizeram a sessão lá para exibir esse filme pro pessoal, e o que aconteceu foi um negócio que, segundo as pessoas que estavam lá, segundo alguns representantes que estavam lá, foi um negócio que nunca tinha acontecido na história dos filmes internacionais, ali, das exibições dos filmes internacionais. Porque dizem que a sessão foi uma confusão, cara. Tipo, tinha uma pessoa na frente, outra aqui atrás, e cada um tava defendendo o filme de um jeito no meio do filme. Tipo, ficava um cara aqui falando: nossa senhora, isso aqui é arte, isso aqui é um filme de verdade. E ficava o outro aqui: o que é isso? Isso é apelação, isso é um lixo, isso é violência gratuita, não sei o que, não sei o que. E os caras meio começaram a bater boca, a discutir ali no meio do filme. E o que aconteceu mais pro final do filme foi que esse pessoal que não gostou do filme, esse pessoal realmente mais crica, mais conservador, assim, eles usaram uma brecha do regulamento para ferrar com o filme. Eles levantaram e foram embora. Mas só quando eles fazem isso, o filme fica automaticamente, as notas que eles teriam que dar, ficam automaticamente as mais baixas. E aí jogaria a média do filme lá embaixo e ele não teria chance nenhuma de ir pra frente, né? Como se fosse um WO. Os caras não dão ali as notas deles, não avaliam os critérios técnicos e o filme vai ser eliminado. E aí deu uma confusão, os caras fizeram uma reunião depois para ver se valia a pena passar o filme de novo, para ver se tinha que mudar o regulamento por causa do que o pessoal fez. Teve membro do Comitê de Filme Estrangeiro que saiu do Comitê do Filme Estrangeiro
Estrangeiro por causa disso, que achou um absurdo que os caras fizeram com Cidade de Deus, etc. Mas no fim, conversa vai, conversa vem, Cidade de Deus acabou se ferrando mesmo e não foi indicado a melhor filme estrangeiro ali em 2003, mesmo tendo feito muito barulho antes do Oscar, mesmo tendo sido muito falado antes do Oscar. Mas aí você vai perguntar, pô, mas espera aí, o Cidade de Deus concorreu ao Oscar. Sim, a história do Cidade de Deus não acabou ali em 2013. O que aconteceu? A Miramax tinha o direito de distribuição do Cidade de Deus lá nos Estados Unidos. E a Miramax esperou para ver a reação do Comitê de Filme Estrangeiro, porque eles já estavam meio com medo do que o comitê ia achar do filme, porque eles já sabiam do histórico do Comitê de Filme Estrangeiro. Quando eles perceberam que o filme não ia chegar entre os finalistas de filme estrangeiro, eles resolveram lançá-lo nos Estados Unidos no ano seguinte. Porque aí o filme não poderia mais concorrer a melhor filme estrangeiro, porém ele poderia concorrer em todas as outras categorias, né? Se os votantes achassem que ele merecia concorrer. E foi um acerto na mosca. 4 indicações. Tira uma foto nossa aí. Melhor fotografia. Melhor montagem. Melhor roteiro. Você é um bom eu vou morrer por sua causa. Melhor diretor. Meu nome agora é Zé Pequeno. Nunca um filme brasileiro teve tantas chances de receber um Oscar. O filme foi um puta sucesso de crítica lá e foi indicado para 4 categorias do Oscar, né? Foi indicado para fotografia, roteiro adaptado, montagem e direção, que é uma das categorias mais importantes, né? Com o Fernando Meirelles e a Kátia Lunga era co-diretora, mas quem ficou concorrendo mesmo foi o Fernando Meirelles. E aí o caldo entornou, meu amigo, porque o pessoal que votava nas outras categorias, né? O pessoal da academia, eles caíram matando no Comitê de Filme Estrangeiro. Ô, vocês estão loucos, velho? Como é que vocês não passaram esse filme? Esse filme era para ter ganhado ano passado, como é que vocês não aprovaram esse filme? O que aconteceu? Não sei o que. O negócio foi tão grande que a academia encomendou um estudo para evitar injustiças como a que aconteceu com Cidade de Deus. Em 2007 eles mudaram o esquema de votação do filme estrangeiro por causa desse estudo e ele passou a ter uma segunda fase, onde mesmo os filmes que não passavam pelo Comitê de Filme Estrangeiro, eles teriam uma segunda oportunidade com outros membros da academia lá em Nova York. Então assim, a Cidade de Deus literalmente mudou o Oscar. Só que o problema é que em 2004, né, que ele concorreu os prêmios, ele pegou um ano casca grossíssima, né, que ele pegou o ano do final da trilogia do Senhor dos Anéis e o Oscar estava ali prontinho para fazer a festa pro Senhor dos Anéis e foi o que aconteceu, assim, o Senhor dos Anéis passou o rodo, ganhou quase tudo ali e o Cidade de Deus acabou não ganhando o seu Oscar, mas até hoje ele é o filme brasileiro recordista de indicações e muito provavelmente todos ali de fora do Comitê de Filme Estrangeiro acreditam que ele teria ganhado o Oscar em 2003, não foi dessa vez. E é isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre o Cidade de Deus, espero que vocês tenham gostado. Agora vão aparecer alguns outros vídeos aqui para você continuar assistindo. Se você gostou desse, com certeza vai gostar dos outros e a gente se vê na próxima semana. Hasta la vista, tchau!